A seguir, IIGD Irajá. Durante 3 semanas nós contemplamos Jesus sendo tentado pelo diabo. E em todo o tempo Jesus ali firme na palavra. Ele rechaçou Satanás em todo o tempo com o que está escrito. Mas Jesus se recolhia para orar. Jesus passava tempo e tempo e tempo na presença do Pai em oração. Nisso, muitas vezes, os cristãos ficam em falta, irmãos. Alguns demoram a entender que a dedicação a Deus, aquele tempo dedicado numa busca da comunhão, na meditação, na leitura da palavra, na meditação, reflexão, numa conversa com Deus, na oração, aquele diálogo com o Senhor, porque Senhor, saiu da tua boca, tua palavra diz. Quando o Espírito Santo vem, te visita de modo especial, é impressionante, porque ele habita em nós e faz visitações especiais. Nossa mente, nossas faculdades racionais não compreendem bem, mas o nosso espírito recebe. Foi num desses momentos, num desses dias, em que Jesus se recolheu para orar. Ele vai para um lugar para ficar sozinho com Deus. Mas antes, ele despede os discípulos, não os despedindo propriamente dito, mas para que eles fossem à sua frente. Então Jesus os envia e eles vão para o mar. Eles têm de chegar ao outro lado. E aí lá vão eles navegando, até que... E aí? A turbulência se levantou. É assim a vida de um cristão, pode ser sim. Está indo tudo tranquilo, de repente um problemão, um turbilhão de problemas. Meu Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Iniciando no versículo 45. Então o título diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Olha aí, pessoal. Meu Deus, e agora? Jesus está ao lado dos discípulos, ele resolve qualquer problema. Era fome, ele multiplicava os pães e os peixes. Era um enfermo, ele vinha e o curava. Agora Jesus os despede. Não para sempre, nem por todo dia ou por toda a noite, mas eles vão passar uma luta. Jesus os despede, Jesus vai para o monte orar, ele vai lá ficar sozinho com Deus. Por que Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha essa necessidade, irmãos, de orar, de estar junto de Deus? Por que há cristãos que têm essa dificuldade? Às vezes, numa conversa, num atendimento, eu estou tão fraco, não consigo nem orar. Eu digo, meu Deus, mas quando está fraco é que devia estar buscando mais. Se está se sentindo fraco, é hora de comer. É hora de comer a palavra, é hora de falar com Deus. Você vê como o mundo suga, como o mundo puxa. Jesus não, ele vai para orar. E aí ele se despede temporariamente. Não é o nosso caso hoje. Jesus, quando ressuscitou, avisou os discípulos que quando ele voltasse para o Pai, enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, mas ele estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe qual é o problema do cristão, irmãos? É falta de dedicar tempo a Deus. Tempo.
Há pessoas que quase usam um cronômetro na hora da oração ou quando vão a um culto. Não sei se é o caso de alguém aqui. Nós procuramos ensinar, mostrar na palavra, orientar. Mas tem gente que fica... Ufa! Hoje eu orei 20 minutos, meu Deus! Eu tenho o maior prazer de estar na presença de Deus, do Espírito de Deus, conversar com Ele, orar, falar com Ele, que privilégio! Imagina o Deus que criou esse universo, sublime, soberano, acima de tudo, está lá. Então Jesus, Ele dedicava tempo em oração, Ele dedicava tempo, Ele ficava um tempo ali com Deus. Às vezes você não precisa nem falar, meu irmão. Dependendo do teu momento, as tuas lágrimas falam. As lágrimas falam. Nos Salmos, o Senhor Deus diz que todas as nossas lágrimas estão registradas num livro. Ele sabe quantas você tem derramado. Ele sabe o dia, sabe a hora, sabe o porquê. Mas muitas poderiam não ser derramadas. Se houvesse uma busca, se houvesse dedicação, tempo. Pessoas ficam de olho no relógio, ou contam o tempo que oraram, mas ninguém faz isso quando vai a uma festa. Por que as festas do homem natural, as conversas, os comes e bebes, parece que dão mais prazer do que a presença do Deus do céu? Por quê? Por que o cristão não acorda, não desperta, não cria dentro de si os seus valores? Falei quarta-feira aqui sobre Neemias, nós estamos fazendo um estudo do livro de Neemias, na verdade da reconstrução de Jerusalém, e agora dos muros e a restauração das portas. E temos contemplado a dedicação de Neemias naquela construção. Mas ele não faz nada sem orar. Ele estava no exílio, como todos os que foram levados, arrastados pelo reino, pelo exército de Nabucodonosor. E ele estava assim, relativamente privilegiado por alcançar a confiança do rei, ser um copeiro do rei, ser copeiro do rei naquele tempo. Não, mas de um rei inimigo. Antes do rei beber o vinho dele, aquele que o servia tinha de beber primeiro. Se tivesse envenenado, ele que caia duro e não eu. Mas para completar, as uvas eram espremidas na cara do rei. Ele não queria correr o risco, tinha um pavor. E Neemias alcançou o lugar de copeiro do rei. Você imagina um judeu servindo a um dos reis do reino babilônico, imagina. E aí, mas com tudo isso, e ele ora a Deus, quando ele recebe a má notícia, a notícia de que a sua cidade, a sua terra, o seu povo, a sua família, os que ficaram lá estavam, como disse a notícia, em grande miséria e desprezo. A primeira coisa que aconteceu foi o impacto da notícia. E ele se angustia muito. A tradução King James diz que por muitos dias ele ficou muito angustiado. A Bíblia não diz, a tradução King James não diz angustiado, diz muito angustiado. Mas ele não esquece de Deus. Embora esteja naquela condição, ele não estava revoltado contra Deus. Há cristãos que quando alguma coisa não dá certo, se aborrecem com Deus. Que criancice é essa? Quando é que Deus é culpado dos fracassos do ser humano, meu irmão? Se ele já resolveu tudo com Jesus. Jesus resolveu tudo no Calvário. Então o primeiro impacto da notícia, o Neemias, ele fica muito angustiado. Mas ele não se entrega. Ele não se entrega, ele conhece
o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como assim eles falavam no Antigo Testamento. E então ele começa a jejuar e a orar. Ele vai lá. Ele não correu para pedir o favor do rei de imediato, não. Ele não tentou dar o seu jeitinho. Ele não ficou pensando o que eu vou fazer. Ele não ficou criando planos na sua cabeça. Ele jejuou e orou, para que Deus lhe desse a direção. Esse é o começo. Esse é o começo. Para quem cai num problema, para quem cai numa situação difícil, o começo é uma busca em Deus. Meu irmão, há coisas que o que você pode, Deus não vai resolver para você. Ele já te deu capacidade para isso. Mas o que você não pode, é aí que se precisa da sua ajuda, do seu socorro. E então, ele ora, ele se consagra, ele busca a Deus e recebe a direção. E aí é que ele vai ao rei. Não precisou ele pedir nada. O Espírito de Deus trabalhou de modo que o próprio rei se dirigiu a ele. Onde um rei babilônico, de um reino inimigo, vai virar para um serviçal e dizer: o que você tem? Você está triste. Imagina. Como eu disse, imagina se o carcereiro vai virar para o preso: meu filhinho, o que você tem? Você está tão triste. Conta essa piada para outra. Mas quando o Espírito de Deus entra a favor do seu povo, meu irmão, a história muda. As mais densas trevas recebem luz. Pedro estava preso. Jesus havia sido assunto ao céu. E o Império Romano e os governadores da Judéia, na verdade o governador Herodes, com muito ódio dos cristãos, porque Jesus era aclamado o rei dos judeus. Que história, tem outro rei aí? Anda a prender, arrebenta, mata. E Pedro seria entregue, sim. A Bíblia diz que Pedro seria entregue no dia seguinte. Mas antes a igreja começou a orar por ele. Quando Pedro foi preso, a igreja, diz a palavra de Deus, fazia incessantes orações a Deus por ele. É aí que muitos cristãos erram. Não se unem ao corpo de Cristo, enfraquecem e depois perdem a batalha. E alguns ainda reconhecem e dizem: eu estava fraco. Outros dizem: ninguém me ajudou. Começam logo a jogar a culpa nos outros, não tendo feito a sua parte. Olha Jesus Cristo, homem, orando. Ele está na condição humana, como você, como eu. Ele sente necessidade, ele está num corpo de carne. E então ele despede os discípulos temporariamente, e ele vai para um lugar, para um monte, que era o costume, e ele vai orar. E aí? E ele está lá orando. Mateus chega a dizer que, não mexe na sua Bíblia não, tá? Porque tem algo aqui, um evangelho completa o outro. Tem algo aqui muito importante, muito, extremamente importante no dia de hoje, para marcar o nosso coração. Você pensa que Deus quer que você sofra perdas, que você perca a sua saúde, ou que você não volte a ser saudável, a ter saúde? Para com aquela oração metodológica ensinada por carne e sangue de muita gente. Se for a vontade de Deus, Ele te cura. E por que Jesus sofreu as nossas dores? Por que Ele carregou as nossas enfermidades? Por que ser castigado? Se o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, Ele ofereceu suas costas ao chicote. É preciso abrir o coração para entender que Ele foi o nosso substituto. Mas Ele está aqui na condição de homem. Então Ele vai orar. Ele está lá orando. Então Mateus disse: chegada já a tarde, Ele estava ali só orando.
É claro que certamente, ainda na parte da manhã, ele os despediu e foi orar. E ele orou, e orou, e orou, e chegou à tarde, continuava, e chegou à noite, continuava. Mas o que aconteceu agora? Então, você vai reler comigo agora, do 26, do 46, e o 47, e o 48. Vamos juntos. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Dá uma paradinha. Atenta bem para esse versículo 48. Atente bem. E vendo que se fatigavam a remar. Olha só. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, ele viu. Jesus sabia que os discípulos estavam em grande dificuldade e apuros. Jesus sabia. Mas tudo estava sob controle. Que é isso, pastora? Atenta bem. Às vezes o cristão se perde no meio da turbulência, sabe por quê, irmãos? Porque não criou uma estrutura no seu coração. Não criou uma estrutura de confiança em Deus, para saber que quer tudo esteja bem, quer tudo esteja mal, Deus está presente e está no controle. Mas, pastora, se Jesus está vendo que eles estão em dificuldade, grande dificuldade a remar, se todas as vezes que sua criança, quando começou a andar, se todas as vezes que ele caiu, você desse a mão para ele se levantar, ele nunca saberia se levantar sozinho. Vamos parar de ser crianças. Quando é que um cristão vai criar músculos espirituais? Quando é que um cristão vai saber vencer dificuldades? Quando é que um cristão vai saber atravessar momentos de tentação e resistir para não dar lugar ao diabo? Aliás, como é que ele vai vencer tentação se ele não for tentado? Vamos lá. Deixa um homem mulherengo no meio de 5 mulheres diferentes. Agora, deixa um mulherengo numa ilha isolado. Lá na ilha não tem jeito, né, meu amor? Ele é obrigado a se santificar. Jesus disse que para a árvore dar fruto, ela tem que ser estercada. Isso mesmo, tem que jogar esterco lá no pé, na raiz. Agora, veja se o fruto produz esterco, se ele tem cheiro de esterco. Ele tem? Ele tem. O fruto tem cheiro de esterco? Mas Jesus manda jogar esterco na raiz. O cristão tem que crescer no meio do lodo, meu irmão. E criar músculo no meio da dificuldade. Parar com essa criancice. Minha bênção não chega, minha bênção não chega, minha bênção não chega, meu Deus, vou largar tudo, vou desistir de tudo. Aí, como eu falei domingo passado, essa semana, chega um cidadão aqui, vindo de outro lugar, de outra denominação, e chega aqui e diz: pastor, agora estou gostando dos seus cultos, mas quero dizer para a senhora que se Deus não me respondeu, rasgue a Bíblia. A minha vontade é dizer: vai rasgando, o problema é seu, depois dê contas a Deus. O que deu nas pessoas? Cadê o respeito a Deus? Cadê o temor a Deus? Cadê o ouvir a Deus? Jesus sabia que eles estavam fatigando-se, estavam exaustos, estavam iniciando lá no corpo um processo de exaustão. Madrugada. Jesus está desde cedo orando. Jesus está buscando Deus. Comunhão. Fortalecimento. O cristão perde por isso, irmãos. Falta comunhão com Deus, porque falta dedicação. Falta dedicação, porque não separa tempo para Deus. E a conversa mais comum hoje dos cristãos é essa: estou sem tempo. Falta aí um tempo, obreiro
telefona, tô sem tempo, tô sem tempo. Ah, tá sem tempo. O diabo tem todo o tempo para vigiar todo mundo e atacar no momento certo, propício a ele. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.